Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamães! Hoje nós temos uma convidada muito especial que estudou comigo durante toda a faculdade, na pediatria, na residência, passamos os perrengues lá junto. Muito obrigado, Gabi, pela presença hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Aliás, tive o prazer de estar com as duas na residência, né? Com a Linelli e com a Gabi. É que a Gabi já começou Já da faculdade, né? Eu cheguei na residência. Sim, mas foi um prazer dividir os perrengues com você. Se apresenta ainda para quem não te conhece. Legal. Qual a sua especialidade, onde você atende? Eu sou pediatra, né, geral, trabalho com puericultura. E eu tenho como... a minha área de atuação é nutrologia, então eu fiz pós-graduação em nutrologia, mas o meu foco é o atendimento de puericultura, é aquela famosa consulta de rotina. Então, a gente estudou junto lá na Unimes, na faculdade, fizemos residência na Santa Casa, e hoje eu atuo no meu consultório particular nessas duas áreas, principalmente. Perfeito. Hoje vamos falar sobre puericultura. As mães têm muita dúvida. Quando que ela deve levar o bebê na primeira consulta com o pediatra? Depois que recebeu alta da maternidade, quando que ela precisa passar em consulta com o pediatra? Com quantos dias? Perfeito. Então, Primeira coisa, né? Para quem não sabe, o que é uma puericultura? falar isso. Nossa Senhora, verdade. Eu ia falar isso. A puericultura é a famosa consulta de rotina, né? E acho que quando você pensa no pediatra, geralmente vem a imagem de pediatra do consultório fazendo a consulta de rotina. Que muita gente acha que é só pesar e medir a criança ou o bebê, e não, vai muito além. A intenção é promover saúde desde o início, né? Então, você falou da primeira consulta do bebê, né? A primeira consulta do recém-nascido, o ideal é que seja até o 7º dia de vida, assim, no máximo. Mas, hoje em dia, a puericultura começa ainda na gestação, então tem a consulta pré-natal. Né? Então, a maioria dos meus pacientes, a gente começa no pré-natal, faço uma consulta com a mãe e a gente já deixa marcada essa primeira consulta do bebê justamente porque tem que ser logo, né? Porque às vezes o bebê nasce, vocês que estão na maternidade também vêm e começa aquela correria, o bebê nasceu, e agora? Tem que passar com 7 dias de vida. Então, a gente já deixa marcado e o ideal é que seja cedo, porque a gente tem que ver como é que está o bebê, né? Se ainda está amarelinho, se está ganhando peso, como é que está a amamentação. Então, o ideal é que seja até o 7º dia. E passando essa primeira consulta, de quanto em quanto tempo tem que levar a criança no pediatra? Então, do primeiro ano de vida, então, ao nascer até os 12 meses, a gente faz uma vez por mês, mais ou menos. Mas, no começo, depende muito do bebê. Então, igual a gente falou, vamos supor, o bebê não está ganhando peso. Geralmente, eu vejo toda semana. Está com alguma dificuldade na amamentação, vejo toda semana. Até está tudo bonitinho. Depois, a gente começa a rotina a cada um mês, até o bebê fazer 1 aninho. Fez 1 aninho, a gente vai se ver a cada 2 meses, né? Entre 2 a 3 meses. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza 3 meses, né? Depende muito da família. E conforme a criança vai ficando mais velha, vai espaçando um pouquinho essas consultas, mas não acaba. Então, muita gente acha que puericultura é só para o bebê, mas não é. Criança grande, vai 5, 6 anos, passa a cada 6 meses, uma vez por ano. Os adolescentes podem passar em consulta também. Então, vai espaçando, mas segue sendo puericultura. E até que idade o pediatra atende? Tem muita essa dúvida, né? Porque tem alguns pediatras que não atendem, os adolescentes, Sim. mas até que idade pode ir na consulta com o pediatra? Teoricamente, até os 18 anos pode passar em consulta com o pediatra. E depende muito, assim, aí tem a divisão do convênio e tal, mas Sim. Teoricamente até os 18 anos, né? A gente tem uma especialidade que cuida só de adolescentes, que é a ibiatria, então, às vezes, alguns pacientes preferem passar com esses profissionais. Tem profissional também que, às vezes, não sente muita vontade na consulta do adolescente, que já é totalmente diferente. Mas, teoricamente, até os 18 anos. Muito bom. E mandaram uma pergunta falando assim: a minha filha ela ficou mocinha, eu devo levá-la no pediatra ou levo no Essa ginecologista? pergunta é legal, que muita gente me faz também. Eu acho que nos dois, né? Primeiro que, assim, se a criança já vem fazendo acompanhamento, já é adolescente, né? Que eles não gostam de falar que é criança. Já é uma mocinha. Então, segue fazendo acompanhamento, né, da rotina. E muitas vezes a gente precisa, assim, passar com o ginecologista junto para ver se está tudo bem. Se a gente, de repente, a mãe já sente também mais à vontade de fazer outras perguntas para o ginecologista, a criança também. Eu acho que pode ir em conjunto, não precisa excluir um, excluir o outro, não. E exames de rotina? Tem que colher todo ano, é a cada 6 meses? Como que funciona? Boa, perfeito. De uma criança saudável, como que Ótimo. funciona? Numa criança saudável, então um bebê que nasceu termo, né, a gente não está tendo nenhuma intercorrência, o primeiro exame de rotina é com 12 meses. Então, fez 1 aninho, a gente colhe aquele screening, principalmente para ver anemia, para ver algumas dosagens de vitaminas, está tudo bem. O básico, né? A gente não fica colhendo exame de colesterol, glicemia em bebê muito pequenininho, está tudo bem, né? Depois vai depender muito, mas pelo menos uma vez no ano nesse comecinho. Se surgir alguma dúvida, então, por exemplo, a criança não come bem, alguma coisa específica, a gente colhe com mais frequência. Mas se está tudo certo, aqueles exames mais famosos, né, que todo mundo, quando pensa em rotina, pensa do colesterol, da glicemia, a gente faz em criança mais velha.
entre 5 e 6 anos, depois no comecinho da adolescência. Então, esses a gente não precisa fazer todo ano, não. A gente vai individualizando. Mas protocolo a gente tem para fazer o primeiro já com 12 meses. E no consultório, assim, quais são as queixas mais comuns agora, nessa época de pandemia, que as mães tiveram? Teve muita questão de depressão, de criança que ficaram com alguns tipos de toque? Atraso do desenvolvimento. Atraso de desenvolvimento. Teve bastante. Eu atendo bastante criança pequena, né? Então, para mim, ficou muito claro, assim, atraso de fala. Então, uma criança que fazia 2 anos e ainda não conseguia falar 2 palavrinhas juntas. A questão da socialização. Então, muitas crianças precisaram, às vezes, no acompanhamento psicológico, né, de outras especialidades, por conta da questão da pandemia, porque não socializaram. Então, eram crianças que precisavam passar por essa fase de socialização e, durante essa fase, eles estavam em casa. Então, sim, acho que a maior queixa foi atraso do desenvolvimento e dificuldade da socialização. Criança que sai e chora muito, estranha todo mundo. Acho que foi o principal, assim. E está conseguindo um bom resultado? Assim, elas estão falando? Sim. Mas só com tratamento? Graças a Deus. Então, assim, a gente foi encaminhando. Tem algumas crianças que precisaram passar com fono, outras com psicólogo, outras só da gente começar a sair um pouco mais, né? A gente melhorou, graças a Deus, desse cenário da pandemia. Então, as crianças já foram evoluindo bem. Eu atendo também no SUS, e no SUS eu atendo até 18 anos, que a gente estava falando, né? Sim. Então, lá eu atendo mais adolescente do que eu atendo no consultório. E lá, sim, teve bastante depressão, crise de pânico, ansiedade. A gente precisou encaminhar mesmo para o psiquiatra. Tem criança que está fazendo, adolescente, né? Fazendo uso de medicação. Então, lá foi outro perfil que eu percebi. Mas a pandemia acho que afetou todo mundo, né? Todo mundo, desde o adulto até a criança. Até a criança, até o bebê. E questão de desfraude, a mãe, ela pode ter a ajuda do pediatra? Como que funciona? Tem alguma dica para você auxiliar aí as mães que estão assistindo? Legal, eu acho que tem também, a gente tem que caminhar junto. Hoje em dia não existe mais a gente programar assim, o desfraude, tem que ser com tantos anos. A gente sabe que tem mais ou menos uma faixa etária, né, para o desfraude diurno e noturno, mas a gente vai trabalhando junto com a mãe. Então, a mãe traz para a gente, olha, eu acho que ele está tendo alguns sinais, ele está avisando quando fez xixi e cocô, ele está ficando incomodado com a fralda, ele está começando a tirar, ele está começando a segurar. Se eu estou no banho e falo que vai fazer xixi, ele faz, né? Já tem esse controle do esfíncter. Então, a mãe traz os sinais e eu vou orientando ela. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai trabalhar, a criança é muito curiosa, né? Sim. Então, a gente vai pela curiosidade da criança. Compra o piniquinho, compra o assento, mostra como que faz, lê livrinho. E a gente vai bem aos pouquinhos. Não precisa forçar. Tipo, de uma hora para outra, a gente vai tirar a fralda. Mas a gente vai sempre junto. E a escola também ajuda. Então, geralmente, se a criança está na escola, o pediatra, a família e a escola vão juntos. Agora, nesses últimos meses, teve bastante quadro respiratório no consultório? Teve. Infelizmente, acho que, né, vocês também devem ter visto. Foi um ano muito, muito difícil em relação a quadros respiratórios. Crianças que não tinham nada, que estavam super bem, e aí começaram a ter várias infecções. Então, teve bastante. A gente teve recentemente o adenovírus, né? Acho que ainda está tendo por aí. Mas parece que, assim, é um vírus atrás do outro. Teve Covid também, né? Que a gente não pode esquecer. Teve influenza. Então, esse ano, acho que teve muito quadro respiratório. Mesmo no consultório, que a gente vai acompanhando, né? Às vezes a gente não ia para pronto-socorro, atendia lá e via bastante quadro respiratório, sim. Acho que esse período que as crianças ficaram em casa da pandemia, depois que todo mundo foi se reinserindo nas escolas, tudo, acho que potencializou muito essa troca de vírus, né? E aumentar, para aumentar. Todo mundo recluso, todo mundo protegido ali. E aí, do nada, acho que voltou a escola, voltou todo mundo se aglomerar e as crianças ficaram doentes todas ao mesmo tempo. Assim, foi um surto, uma loucura, né? Foi um surto. Agora acho que está normalizando, né? Um pouco. Maravilha. A gente queria te agradecer. A gente Obrigada, pegou essas gente. Perguntas aí que as mamães mandaram lá na caixinha. Adorei. Falamos um pouquinho de puericultura, de exames gerais. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, se inscreve lá no canal. A gente vai deixar o @, aqui da doutora Gabriele. Vocês sigam ela lá no Instagram. Quem quiser passar em consulta com ela, lá tem tudo no seu Instagram. Tem o link para agendamento. Isso eu que cuido do meu Instagram também, então a gente está sempre conversando. Maravilha, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam, não deixem de ativar as notificações e até o próximo. Tchau. Tchau.